Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite a todos. É sempre com carinho que a gente vem a essa casa, no qual a gente se sente bastante à vontade para participar do estudo e colaborar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da paciência. E nós que vivemos numa região em que, desde o Natal até o Carnaval, é uma região que ela está muito cheia, nós temos oportunidades várias de treinar a paciência, né? Então, até nisso, nós que moramos aqui somos beneficiados. Se a gente não treinar a paciência nessa época, é difícil sobreviver a ela. É isso? O nosso estudo todo é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 7. Mas quando a gente fala sobre paciência, até porque as pessoas confundem um pouco com paciência, com tolerância, aí a gente busca o significado da palavra paciência. Aurélio ele diz que paciência é qualidade de quem suporta males ou incômodos, sem se queixar com resignação. Mas Emmanuel, no Consolador, ele diz que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outro na exemplificação. Aqui nós encontramos uma palavra, exemplificação, que ela traduz a paciência como uma atitude, uma ação, e não só a questão de um conhecimento. Porque muitas das vezes nós adquirimos conhecimento, mas se não colocarmos esse conhecimento em prática, ele é só um conhecimento, ok? Nós encontramos duas faltou a palavra agora, duas definições para a paciência que nós não encontramos o autor. Se alguém souber o autor dessas frases, por favor, me ajuda. A primeira é insistência tranquila em trabalho difícil e longo, buscando superação do obstáculo. Insistência tranquila em trabalho difícil e longo, buscando a superação do obstáculo. E a outra é que paciência é uma virtude que deve ser cultivada e cuja força somente pode ser medida quando submetida ao teste que desafia em forma de problema. Normalmente aqui nós encontramos embutida a questão da paciência em exercício, porque nós só podemos dizer realmente que temos uma virtude no momento em que somos chamados a comprová-la. Como ele fala aqui, na medida em que fomos submetidos na forma de desafio, quando aparece o problema. Porque quando nós não temos problema nenhum, é muito fácil ser paciente, ser tolerante, ser calmo, ser resignado. Está tudo bem, é muito fácil. O problema é quando chega o problema. Aí a coisa muda. Não é? Certa feita, nós conversando com um companheiro lá de uma casa espírita de São Pedro da Aldeia, e ele falou, bem, está tudo errado essa questão da doutrina espírita. Eu falei, por quê? Ele falou, eu tinha uma vida maravilhosamente tranquila, não tinha problema nenhum. Aí a minha mulher cismou de me trazer para cá. Me tornei espírita. Minha vida deu um nó. Porque a primeira coisa que aconteceu, em pouco tempo, foi o meu filho foi assassinado e eu vim a descobrir quem era o assassino, que era um amigo de infância dele e frequentava a nossa casa. Ou seja, antes eu não tinha, era tudo tranquilo. Bastou me tornar espírita para os problemas começar. Você pode me explicar isso?
Falei, eu não tenho explicação, mas a gente pode buscar dentro da doutrina. Qual seria a sua atitude hoje, se você não fosse espírita? Ele falou, olha, pelo meu passado, eu já tinha eliminado ele há muito tempo, não ia ficar esperando polícia, justiça, não ia nada. Porque cada vez que eu vejo do meu lado, próximo da minha casa, me dá um ódio, uma vontade de estrangular, mas eu me seguro. Eu falo, para isso que você veio para a doutrina espírita. Porque talvez se você não estivesse na doutrina, você poderia estar preso, estar com a família destruída, e o fato de você estar ou não na doutrina espírita, de repente não mudaria em nada a questão que envolveu o seu filho. Então, muitas das vezes, nós temos que analisar determinada situação sempre pelo ângulo da lógica, da razão, mas no momento que o problema aparece. Quem trabalha com o serviço de assistencial espírita sabe que é muito complexo, porque as pessoas trazem um problema e dizem, quando a gente fala, não, eu estou entendendo, ela fala, mas você não está vivendo o problema. Não é? Então, nós temos que, às vezes, estar dentro do problema para poder entender o problema. Ou, pelo menos, ter uma vivência daquilo que nós estamos falando. E a paciência aqui é falada como virtude. E aí nós vamos buscar entender o que é virtude. Aurélio fala que virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Virtude é sempre coisa boa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo que fala sobre o homem de bem, que diz que virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Logicamente que quando nós fomos envolvidos nessa condição de ser uma pessoa de bem e tivermos desenvolvido, mas não ter o conhecimento, estar em prática, todas as virtudes que conhecemos, claro que nós deixaremos de ser um homem de bem para ser um homem virtuoso. Não é? Ou seja, é aquele ser já com as virtudes incorporadas no próprio indivíduo. Mas em tudo na vida tem que ter um objetivo. E qual é o objetivo, das vezes, de buscarmos trabalhar para entender a necessidade de nos tornarmos mais pacientes? E nós vamos ver que a paciência deve ser um dos objetivos do espírito para atingirmos a nossa iluminação interior. Para isso, ela precisa ser exercitada e desenvolvida. Novamente fala aqui da questão da paciência em ação. Não é isso? E quando a gente fala em virtude, a gente lembra de Jesus. Porque realmente foi um espírito virtuoso. E de paciência ele entendia muito. Não é isso? E Jesus traz algumas palavras, ou deixa algumas mensagens a respeito da questão da virtude, quando Mateus em 6,34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O mal aqui no sentido de problema. Ou seja, nós temos que aprender a viver em função dos problemas que estão aparecendo. Não podemos viver na ansiedade de problemas que poderão acontecer na nossa vida. Claro que nós devemos, às vezes, ser previdentes, ser precavidos. Mas não podemos viver em função de problemas que ainda não se manifestaram ou não se instalaram. Porque nós vamos viver num processo de ansiedade tão grande que não vamos nem resolver aqueles que ainda não apareceram e muito menos aqueles que apareceram. E nós vemos que a ansiedade, ela cria o processo da preocupação, que é a ocupação antes de que ela seja necessária. Então Jesus ele fala, a cada dia já basta os seus problemas. Vamos viver cada dia. Até porque nós não podemos esquecer que nós não poderemos garantir que estaremos numa vida física no dia seguinte. Então nós temos que tentar resolver e da melhor maneira os problemas de hoje. Porque amanhã, se nós continuarmos encarnados, vamos trabalhar os problemas de amanhã. Lucas 21, 19 diz que a paciência
é preservativo ideal contra o desamor. De Jesus, é na paciência que ganharei vossas almas. Vossas almas aqui é no sentido de ganhar a oportunidade da vida. Ou seja, para que a gente aproveite a oportunidade que Deus nos dá nessa encarnação, nós temos que buscar trabalhar a paciência para que a gente aproveite cada momento da nossa vida, da nossa existência. Ou seja, é importante trabalharmos, tentarmos ser pacientes, porque somente assim nós não vamos perder a oportunidade que tivemos. Dizem, eu não sei porque estou do lado de cá, que a fila do lado de lá é grande. Não é? E tem muito mais gente querendo reencarnar do que gente encarnado. Então o que acontece? Deve ter muita gente lá atrás tentando aí atrapalhar a vida de alguém para desencarnar e abrir uma vaga. É que nem no serviço. Tem gente doida para dar rasteira no outro para ganhar uma promoção. Não é, Paulo Jorge? Não acontece isso no serviço público? Não, né? Então, o que acontece? Tem muito espírito lá atrás também querendo reencarnar. Como não tem vaga, eles tentam atrapalhar quem está encarnado para ver se abre uma chancinha para ele. Nós já estamos tendo essa oportunidade. Nós não precisamos brigar para reencarnar. Nós já estamos encarnados. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque não sabemos quando será outra. Que vai haver, não temos dúvida. Mas vai ser quando? Será na Terra? Será em outro? Continuaremos no planeta após o processo da regeneração? Iremos para um planeta mais atrasado? Não sabemos. Na dúvida, é melhor não arriscar. Então, vamos aproveitar aquela que nós temos agora. Joana de Ângeles diz que a paciência de Deus a tudo comanda, perpetuando sua criação. Paciência é vida em desdobramento. Jesus fez-se modelo da paciência. Basta a gente observar a própria natureza. Como é que ela age? Como é que ela reage? Ela não reage de uma maneira violenta. É sempre calma. Até as grandes tempestades, elas não acontecem de uma hora para outra. Elas precisam condições propícias para isso. Então, tudo trabalha a favor da própria natureza, mas de uma forma paciente. Não é isso? E a gente diz, é possível viver nessa existência com paciência? Sabemos que é. Porque exemplo nós temos. Temos vários. Claro que não podemos trazer a todos e nem lembramos de todos. Mas trouxemos dois que souberam viver realmente de uma maneira paciente. Foram calmos, trabalharam. A obra do Chico, com todos os problemas que ele teve, Gandhi, vencer as lutas que ele venceu, sempre através da palavra, sempre buscando diálogo, sempre de uma maneira resignada. A gente às vezes tem um problema e tenta resolver da maneira mais rápida possível. A gente às vezes tenta atropelar as coisas, tenta resolver, tenta ir por fora. Muitas das vezes nós tentamos até dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, para resolver o problema mais cedo. E perdemos oportunidades. E aí nós vamos ver que tentar aceitar com calma as contrariedades que vamos encontrando no caminho tem um lado positivo, pois ajuda-nos a crescer. Nós crescemos em função das dificuldades que nós encontramos no caminho. Não são facilidades. Facilidades não nos ajudam no nosso crescimento. O que ajuda no crescimento são as dificuldades. Porque é no momento da dificuldade que nós buscamos ajuda, que nós buscamos crescer, que nós buscamos superar a situação. Daí, aprendemos dentro da própria doutrina espírita que os problemas, de uma maneira geral, eles são covardes. Porque quando nós vamos para cima deles, eles recuam. Mas quando nós nos afastamos, eles crescem. Dizem que os problemas, e essa relação da coragem e do medo de encarar problemas, é mais ou menos uma coisa que é falado muito nas pessoas que têm animais bravos. Diz que o animal bravo, de uma maneira geral, ele sente no indivíduo quando ele é temido
ou quando ele é respeitado. E toda vez que o outro tem medo dele, ele ataca. Porque se o outro tem medo, ele não sabe como que o outro vai reagir. Então diz que o animal, ele sente quando a gente tem medo dele. E parece ser verdade, porque tem pessoas que não têm medo de animal bravo, chega, brinca, com respeito. Né? E muitas das vezes a gente fica com medo, o animal nos ataca. Eu não sei se é verdade, porque eu não entendo de animal, não sou veterinário, não conheço nada disso, mas dizem que que o animal ele sente quando o indivíduo tem medo dele. E na insegurança ele ataca, ele não sabe como que vai reagir. Mas se ele sabe que o outro não tem medo, ele também não se preocupa. As dificuldades na nossa vida são mais ou menos assim. Quando a gente encara a dificuldade, ela diminui. Quando a gente foge dela, ela cresce. Ou seja, se temos uma dificuldade no caminho, se tentarmos contornar a dificuldade, ela vai continuar. Sempre no nosso caminho. Porque ela não foi superada. Mas quando nós vamos e resolvemos esse problema, nós nos fortalecemos. Porque à medida que nós trabalhamos certas dificuldades na nossa vida, nós conquistamos sabedoria para saber como vamos agir quando um outro problema aparece. Pelo menos alguma experiência nós já temos. E isso faz parte do nosso crescimento. É por isso que Jesus disse, não é, que o mal ainda é necessário no mundo em que nós vivemos. Porque é o mal que nos movimenta para o nosso crescimento. Mas aí vem o alerta, ai daquele que se fizer instrumento do mal. Não é isso? Então nós temos que ter sempre, de uma maneira consciente, que os problemas, eles não vêm para nos atrapalhar, eles vêm para nos ajudar, seja ele qual for. Não tem problema que não tenha solução. Uns podem ser mais difíceis ou menos fácil, mas todos eles têm solução. E aí a gente lembra de uma mensagem do próprio Cristo, que diz que Deus não coloca fardo pesado em um ombro que não possa carregá-lo. Ou seja, se temos problema, é porque Deus tem plena confiança da nossa capacidade de superá-los. Muitas das vezes, nós é que não acreditamos nisso e recuamos. Mas é fácil falar de paciência. E muitas das vezes, no atendimento fraterno, a gente começa às vezes a falar com as pessoas e elas falam, mas como eu tenho que agir? E é difícil a gente falar para alguém como é que a pessoa tem que agir, porque existem situações que é uma coisa individual. Cada um age e reage de uma maneira diferente. Então não existe uma fórmula mágica para nada na vida. Tudo depende de experiências. É que nem receita de bolo. A gente vai na casa de um amigo, come um bolo maravilhoso, pede a receita, chega em casa, faz a diferente. A gente fala, mas fizemos igualzinho. Ah, não, igualzinho foi. Por quê? Cada um tem uma maneira de mexer, a maneira de dosar, ou seja, tem suas particularidades que é do indivíduo. Então nós não temos como ensinar uma fórmula de que as pessoas aprendam, principalmente a questão da paciência. Como que eu posso desenvolver paciência? É difícil. Claro, se fosse uma receita, a gente levava para casa e treinava, é mais fácil. Mas não é. Mas nós trouxemos como sugestão a conquista da paciência em 3 passos. O primeiro passo, conhece-te a ti mesmo. Isso lembra alguém do passado. E é interessante que essa frase, que muitos acreditam ela a Sócrates, na realidade ela não é de Sócrates, ela está lá no Oráculo de Delfos, e ela é conhece-te mesmo, conhecerá o mundo e conhecerá os deuses. E Sócrates adotou essa frase como exemplo. E a primeira, dentro desse primeiro passo, é a descoberta do eu. Para que eu comece a trabalhar virtudes ou alguma característica em mim, eu tenho que saber primeiro com quem eu vou trabalhar. Então, a primeira pergunta é
quem sou eu? E a doutrina espírita, ela tem toda uma estrutura, tanto através de obras, quanto através de pessoas, capaz a nos ajudar a resolver essa questão. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? No momento em que eu me conheço, eu sei como eu tenho que agir. No momento em que eu não me conheço, eu não sei por que eu vou ter que agir. Então, quem sou? De onde vim? Para onde vou? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Então, a segunda, no momento em que eu começo a descobrir quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Porque quando nós começamos a descobrir que somos seres espirituais, não somos corpos, não somos máquinas, não somos seres desse mundo. Quando nós começamos a descobrir que estamos nesse mundo, porque viemos de uma outra região, e que nós já existíamos antes de aqui chegar, e vamos continuar existindo depois que daqui sairmos, logicamente que nós vamos começar a ter uma preocupação. Já que eu sei que eu sou um ser que vou viver para a eternidade, eu tenho que começar então a me preparar para essa caminhada longa que eu vou ter na vida. E é o enriquecimento do eu. Eu preciso primeiro a conhecer para ser. Porque quando nós descobrimos que somos um ser espiritual e que não somos da Terra, estamos na Terra, nós mudamos uma condição de ser para uma situação de estar. Então, eu sou um espírito em evolução que estou momentaneamente no planeta Terra. Olha, se eu estou, eu tenho que me preparar não para continuar estando, mas para continuar sendo. Então, esse enriquecimento, ele busca fazer com que eu, através de estudo, através de atitudes, através da busca, através de várias situações na vida, eu possa começar a enriquecer o meu eu. Não no sentido do enriquecimento financeiro, mas o enriquecimento que vai ser capaz de dar continuidade à minha vida depois daqui que eu sair. E o único conhecimento capaz será aquele conhecimento que eu possa incorporar no ser como espiritual. Seja ele bom ou não, mas são conhecimentos adquiridos que nós vamos levar para a nossa existência. Quando desencarnarmos, não vamos levar só coisas boas, bons conhecimentos. Vamos levar também coisas equivocadas que aprendemos na vida e que conhecemos na vida. A partir do momento que eu começo a buscar esse enriquecimento, eu vou começar a buscar uma outra situação, que é a vivência. A aplicação de toda a ética que nos leva à transformação moral, iluminando o nosso ser interior. Lá no início nós falamos que a paciência, ela precisa estar em ação. Porque se ela não estiver em ação, ela não tem valor nenhum. E aí a gente lembra o Tiago, quando, falando de fé, ele fala que fé sem obras não tem valor nenhum. E ele fala isso em cima de uma mensagem que Jesus havia dado, da necessidade de termos fé. Só que ele não contraria o Cristo, ele reforça. Porque o Cristo fala da necessidade da fé. E Tiago fala da importância da fé em ação. Então não basta eu ter fé, eu tenho que provar que eu tenho fé. E como é que eu provo que eu tenho fé? Através de atitudes. É a mesma coisa que nós estarmos doentes, irmos no médico, o médico passa uma receita, a gente vai para casa, não toma o remédio e fica esperando que o resultado da consulta do médico surja efeito. E não vamos melhorar. A não ser se o médico for mágico, aí é diferente. Não é? Ou se o médico fizer milagre, aí é diferente. Como mágica, nós sabemos que é um truque, e milagre não existe,
Então temos que pegar a receita do médico, ir na farmácia, comprar o remédio e pelo menos começar a tomar o remédio. Essa é uma ação. Agora, não adianta também eu chegar no médico, olhar para a cara do médico e não gostar do médico. Porque tudo que ele falar não fui com a cara dele. E não adianta, ele pode passar a melhor receita do mundo. Não vai resolver. Porque eu não acreditei nele, eu não tenho fé no trabalho dele. Então eu preciso trabalhar a questão da paciência através da vivência. O segundo passo é a questão do exercício pessoal. No momento que eu já sei quem eu sou, que eu sei que eu preciso adquirir conhecimentos e que eu tenho que praticar na vivência, aí agora eu já posso me dizer que eu estou pronto para começar a trabalhar uma virtude em mim. Já sei quem sou, o que eu preciso e como fazer. Agora eu vou buscar trabalhar a paciência através de um exercício pessoal. E o primeiro dele é a questão da postura de aprendiz. Paulo Jorge, que trabalha com muita questão de aprendiz, sabe disso, dessa necessidade de passar para o outro, que o processo do aprendiz, ele é contínuo. Ele vai ter que aprender sempre, não para. Isso nos traz uma revelação no sentido de que nós nunca estamos prontos para alguma coisa. Nós sempre estamos preparados para fazer alguma coisa. Agora, pronto é difícil porque nós sempre podemos melhorar um pouquinho mais. Então, essa visão do aprendiz é importante na nossa vida, porque muitas das vezes nós achamos que já sabemos tudo. E não aceitamos conselho, não aceitamos, às vezes, que pessoas até menos experientes do que nós na vida possam nos dar um conselho. Porque a gente diz, mas o que você sabe da vida? Isso é muito comum dentro da família. Quando, às vezes, os pais não aceitam opiniões dos filhos, achando, porque eles são pais, já são mais vividos, já têm uma certa vivência, têm mais experiência, consequentemente estão melhor preparados, acham que a palavra deles tem que ser sempre a última. Mas a doutrina espírita nos mostra que, na realidade, essa situação, viver na Terra, é uma relação muito pequena. Porque nós podemos estar na condição de pais. Eu, 60 anos, em relação a meus filhos, sou bem mais vivido do que eles. Mas como ser espiritual, quem garante? Eles podem ter muito mais experiência na vida do que eu. Nessa existência, eu tenho mais tempo de vida do que eles. Mas na relação do ser espiritual, que é lá naquele passo, aprender a saber quem somos nós, e nos conhecemos, e sabemos que como seres espirituais, fomos criados em épocas diferentes, em tempos diferentes, tivemos experiências diferentes, ou seja, cada um tem uma bagagem diferente da outra. Então, o momento em que nós estamos, ele não serve de parâmetro para compararmos quem sabe mais, quem sabe menos. Quem tem mais experiência, quem tem menos experiência. Como é que nós vamos saber quem tem mais, quem tem menos? Através da vivência. Através do dia a dia. Então, a postura do aprendiz, ela nos ensina que nós não sabemos quase nada. Ainda temos que aprender muito. A gente, em reuniões de grupo de estudo, as pessoas sempre questionam por que principalmente os mais jovens, por que na direção das casas espíritas só tem pessoas mais idosas? A gente fala, primeiro, que ninguém quer segurar essa dificuldade. Não é, compadre? Não é mole, não. Está à frente da administração de uma casa espírita. E segundo, que muitas das vezes nós temos medo do novo. Porque achamos que os mais novos são menos preparados. Ah, daqui a pouco a casa quebra, fecha. Mas quem garante? Então, nós temos que ter em mente
Como tem um pensamento que diz que quando eu era inteligente, eu tentei mudar o mundo. Hoje eu me tornei sábio e tento mudar a mim mesmo. Ou seja, nós temos que ter sabedoria suficiente para saber como nós devemos agir no mundo. E sempre no sentido de que nós temos que dar um passo depois do outro. Nós nunca vamos dar nessa existência um passo final em questão de conhecimento. O segundo é a questão da observação de nós mesmos. Conhecimento das nossas emoções, qual a verdadeira razão que nos faz agir deste ou daquele modo. Nós temos que parar de observar o outro e começar a observar a nós. Por que hoje eu perdi a minha postura? Por que hoje eu fui agressivo? Por que hoje eu agi dessa maneira? Não interessa os motivos que me levaram àquilo. Interessa como que eu reagi àquela situação. Se foi no trânsito, e eu discuti no trânsito, mas por que eu discuti no trânsito? Ah, porque o outro não respeitou, tudo bem. Mas por que eu agi de uma maneira descontrolada? Então o problema não é o outro, o problema sou eu. Porque eu poderia ter agido de uma maneira totalmente diferente em relação à mesma situação. E isso faz a diferença no momento em que nós temos que trabalhar a questão da paciência. Então eu tenho que começar a observar em mim, porque quem tem que ser paciente sou eu. Eu não consigo fazer o outro ser paciente. Eu só consigo me tornar paciente. Então eu tenho que observar a mim mesmo. É muito comum, às vezes, quando nós começamos a conversar e apontamos um defeito do outro, por exemplo, que houve naquele dia. E eu chego e falo, Paulo Jorge, hoje você cometeu o equívoco assim, assim, assim. Estou falando Paulo Jorge porque é uma pessoa que a gente tem uma certa intimidade, eu acredito que ele não vai ficar chateado comigo. Não é? Aí qual é a postura? Deveria ser a postura dele. Não, tudo bem. Mas qual é a nossa postura normal frente a uma situação dessa? Será falar assim, e você já se observou? Quantas vezes você faz a mesma coisa? Ou seja, inverte a situação. Então, muitas das vezes, nós queremos, às vezes, levar uma orientação para alguém, e a pessoa ela já está preparada para aquela situação, então ela contra-ataca. Ora, se nós vivemos sempre pronto para contra-atacar ou para atacar, nós ainda estamos muito longe de sermos pessoas pacientes. Terceiro é renúncia. Seletividade de costumes, atos e pensamentos. Se queremos evoluirmos, temos que começar a renunciar a muita coisa. E nós temos grandes oportunidades dentro da casa espírita de fazer renúncias. Mas quarta-feira de cinza, atividade na casa espírita, por quê? Serviço mediúnico, terça-feira de carnaval? Não, temos que suspender. Passe segunda-feira de carnaval? Então nós temos que começar a ver que nós temos que renunciar a alguma coisa desse mundo. Se queremos angariar a virtude para nos levar frente a uma situação. A gente observa uma comédia dessa, sei quantos, vamos botar 250 jovens, não é? E às vezes a pessoa diz, pô, vamos perder 4 dias de feriado. Quem esteve aqui fora diz, olha, foi um feriado de carnaval, calor, praia, estava maravilhosamente a vida aqui fora. Estava. Até podia estar. Mas o que isso soma para o ser espiritual? Frente, às vezes, a uma renúncia que ele faz, algo que não é tão importante, por algo que é muito mais importante. Porque nós temos que buscar o conhecimento em função de sabermos para que esse conhecimento. Olha, adianta eu conquistar fortunas, se eu desencarnar amanhã vai ficar tudo aí. Ainda passível de dar briga na família.
Porque dizem os especialistas em questão de testamento aí, que é muito raro a abertura de um testamento sem contestação, sem briga. Não é? Então é melhor desencarnar e não deixar nada, pelo menos não vai dar nem motivo de briga. E as pessoas ficam buscando, desencarna, larga tudo ainda, motivo, e aí a gente vai ser responsável pelas brigas que ficarem. Porque lá no plano espiritual falou, você não sabe se conhecia a tua família? Por que não fez de tudo antes? Deixou agora, assume a responsabilidade pelas brigas que estão tendo aí. É verdade. A gente tem uma visão muito hoje da vida espiritual. Mas não sabemos como nós agimos. Porque lá nós temos uma visão diferente, lá é tudo mais fácil. Ah, eu vou reencarnar com dificuldade, vou tetraplégico, tranquilo. Tranquilo. Vou ter problema, ter câncer, problema tranquilo. Vou casar com uma mulher difícil, com um marido difícil, ter filhos difícil, não tem problema não. Isso é passageiro. Lá, quando chega aqui, a coisa muda. Se eu soubesse que era para casar com uma mulher igual a você, eu preferia não ter casado, ou com o marido. Ou ouvir dos filhos. Eu não pedi para nascer. Ou dos pais, se eu soubesse que era você, não tinha trazido. Por quê? É a visão em dois momentos. Uma, enquanto nós estamos na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. É que nem a gente está em casa e tem que ir para a escola. Ah, mas a sala de aula não tem ar-condicionado, lá não tem internet. Fala, mal, mas são 4 horas, vai, depois chega em casa, fica no ar-condicionado, fica na internet, não precisa fazer mais nada na vida. Aí a criança vai lá na escola, fica 4 horas lá no sufoco, aí depois ela volta para casa, ela já vai sabendo que dali a 4 horas ela está voltando. Alguns até reclamam, mas outros aceitam. Né? E nós temos que ter consciência exatamente disso. Que temos que renunciar às coisas desse mundo para termos tranquilidade de podermos vivermos e muito mais em função das necessidades que nós temos no plano espiritual. E além da renúncia, há a questão da aceitação. Nós temos que parar de cobrar de nós as coisas. Nós nos cobramos de muito. Nós temos que aceitar, às vezes, as dificuldades que nós temos, as nossas limitações. E aprender a viver com dignidade. Da mesma questão da significação, nós vamos encontrar o auto-perdão e a questão da vigilância. Aceitar as coisas como elas são. Porque se eu não posso mudá-las, eu tenho que aprender a conviver com elas. Então, se eu não consigo mudar alguma coisa em mim, porque é impossível, eu tenho que aprender a conviver com as dificuldades que eu tenho, com as limitações que eu tenho. Porque só assim eu consigo viver. Eu tenho um problema sério de coluna. E toda vez que eu chego lá no grupo, o pessoal fala, mas você consegue? Eu falo, gente, se eu for brigar com a coluna, eu não vou fazer mais nada. Porque os médicos já me disseram que o problema tem que operar. Só que eles não aconselham a operação. Porque mexer no que está quieto não garante que vai ficar bom depois. A hora que não tiver jeito, opera. Mas enquanto puder levar, e aí eu vou me adaptando às dificuldades para tentar continuar vivendo. Não é a questão de acomodação. É a questão de eu não ficar brigando, às vezes, com um problema de solução mais simples. Mesma coisa, auto-perdão. Ah, eu fiz errado. Ah, se eu soubesse, não seria espírita. Ah, quem era eu no passado? Ah, se eu soubesse que era assim, não tinha botado, não tinha bebido, não tinha fumado. Nós temos que mudar essa postura. É daqui para frente, é a partir de hoje. Hoje, formamos uma nova criatura em nós. A questão da vigilância, temos que ter cuidado com a vida mental. O que nós pensamos? Porque muitas das vezes, nós começamos a pensar que o outro vai agir de uma maneira. A gente entra na internet e aqui fica pulando aqueles negócios lá, principalmente negócio de compras. Abre um negócio aqui, abre um negócio ali. E a gente tem que começar a vigiar também, porque senão a gente entra numa vida louca.
E é interessante que na vigilância a gente usa muita expressão na casa espírita, a palavra vigiar e orar. Não é? Foi uma expressão usada por Jesus. Mas em todo o Evangelho, nós vamos encontrar somente 3 citações sobre isso. Que na realidade todas elas se resumem a uma. Uma delas, que é trazido por Marcos, está lá no sermão profético, quando Jesus fala da questão da vigilância. E Jesus ele fala vigiar e orar, mas antes, Marcos diz que ele fala que nós temos que aprender a olhar. Então ele diz, olhai, vigiai e orai. Orai, vigiai e orai. Está em Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhar não é ficando prestando atenção na vida dos outros, não. Nós temos que olhar para a vida. Observar as coisas que são úteis. Vigiar e orar é importante. Mas temos também que viver no mundo, sem ser do mundo. Eu não tenho que me isolar do mundo. Eu tenho que viver no mundo. Eu não reencarnei aqui? Então eu tenho que viver aqui. Com as facilidades ou com as dificuldades. Agora eu tenho que aprender a observar e extrair daí aquilo que me é útil. Tudo me é lícito, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ter essa observação de saber o que me é lícito, mas o que me convém. E a partir daí, a vigilância e a oração. Porque a oração é que faz a terapia da mente. E por último, nesse terceiro passo, a questão da oração e amor incondicional. Nós temos que aprender a amar as pessoas. Mas não esse amor que nos liga ao outro por questões, às vezes, físicas, ou questões financeiras, ou interesses outros. Nós temos que aprender a amar incondicionalmente. Nós vemos hoje pais que têm dificuldade de falar para os filhos que os amam, principalmente se for homem. Ah, mas eu vivi lá no norte, lá se o homem falasse para o outro que amava, eu que falasse para o meu pai que amava ele para ver. Homem que é homem, isso. Então essa visão distorcida que nós temos que mudar. Então dizer para um filho, para uma filha, para um amigo, é esse amor incondicional. É isso que movimenta a nossa vida. É ter o sentimento pelo outro, mas o sentimento de uma forma totalmente livre de interesses. É amar por amar. Porque quem ama verdadeiramente, torce para que o ser amado seja feliz. O amor não prende. O amor que prende é a paixão. O amor, ele é completo. Se ele precisa de complemento, não é amor, é paixão. Então, essa questão do exercício pessoal é muito importante. E eu deixei para o final os 3 passos, que é o mais fácil de todos. Não é? Porque nos conhecemos, ficar nos observando, isso é muito complicado. Trabalhar no lar é mais fácil, principalmente para espírita. A gente só vai falar por falar. Ok? Amar fraternalmente. Quantas vezes dentro da família a gente seleciona quem a gente gosta mais do que a gente gosta menos? Ah, esse filho é complicado, aquele é mais tranquilo. Ah, então vou gostar mais dele. Nós não podemos fazer isso. Porque nós não sabemos quem nós somos, nem quem eles são. O que nos aproxima, quais são as necessidades que temos. Então, amar fraternalmente, no sentido de amar todos. E a família é a melhor oportunidade que temos para trabalhar o amor fraternal. É o amor desinteressado, é o amor que visa o crescimento do outro. É trabalhar pelo outro na necessidade do outro. Se um tem uma deficiência e o outro não tem, vamos todos unidos em função da dificuldade daquele. Isso é amar fraternalmente. Usar de tolerância esclarecida. Isso é o que é mais comum a gente escuta falar. Eu já falei que não pode, acabou. Basta, não sou pai. Eu aprendi, pequeno, que não se discutia com adulto. E se adulto falasse, bastava.
Quando era pequena, que chegava a visita em casa, a gente já tinha que saber que, como diz no interior, toma teu rumo. Não é? Mas por que eu tenho que tomar meu rumo? Hoje, a dificuldade que os pais têm na educação dos filhos é o tal do porquê. Eu duvido que não tenha um pai ou uma mãe que não deteste essa palavra, ou que tenha medo dela. Não pode fazer isso. Por quê? Isso não. Por quê? Por quê? Por quê? Tolerância esclarecida. Não pode por causa disso. Por que eu não posso sair de casa depois das 11 horas da noite? Porque na minha época, 10 horas é a hora de chegar. Quando minha filha fez 15 anos de idade, ela pediu de presente o direito de ir num baile no SPEC São Pedro. E o baile terminava 9 horas da noite. Porque antes tinha que chegar em casa às 7 horas da noite. Presente de 15 anos. Ficar até às 9. Hoje a pessoa sai meia-noite de casa para ir para baile, para uma festa. Tolerância esclarecida. Não podemos dizer não, não, não. Claro que o não às vezes é importante. Mas tem que ser um não esclarecido. Então, usar de tolerância esclarecida. Educar e dominar a vontade. Eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Não é isso. Porque a educação passa por um processo de exemplificação. Antigamente, quando os pais falavam alguma coisa, os filhos obedeciam. Os mais velhos falavam, era lei. Hoje, a psicologia ela já mostra que o indivíduo ele aprende muito mais pela observação do que pela audição. Então, numa palestra dessa, eu posso falar 1 hora, mas vocês vão gravar 15 minutos, se gravar 15 minutos daquilo que eu falei. Mas quando nós trazemos alguma imagem com alguma colocação, na observação, a gente grava. Porque às vezes, ao observarmos uma situação, nos ligamos a outra. Há a questão do exemplo dentro de casa. Como é que eu posso falar para o meu filho que ele não pode beber se eu peço para ele comprar uma cerveja para mim no bar? Como é que eu posso falar para ele não fumar se eu mando ele comprar um cigarro para mim? Como é que eu posso falar para ele não mentir se quando me ligam eu mando dizer que eu não estou? Toca a campainha, a gente olha pela janela e fica todo mundo quieto. Não é mais fácil você atender? Então diz que eu não estou. Ou seja, as crianças, eles nos observam. E eles percebem que o que eu faço é muito mais importante do que o que eu falo. Então, nós temos que aprender, na vivência, a colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Esquecer hábitos milenares da queixa. A gente se queixa de tudo. Tem gente que se queixa porque a roupa está mal passada. Outra vez se queixa porque a roupa foi passada demais e ficou com vinco. Outra vez porque a comida queimou. Outra vez porque a comida ficou crua. Ou seja, nós sempre temos o hábito de reclamar. A gente reclama quando marca para ir na praia e no dia seguinte amanhã chovendo. Mas a gente reclama quando vai na feira comprar hortifruti e está tudo amarelado porque não está chovendo. Ou seja, o hábito da queixa é que nem questão de fila. Eu falo que quando a gente chega num lugar não tem fila, tem gente que fica fazendo hora fora para formar uma fila para poder ir para a fila. O pessoal adora entrar em fila. E não tem nada melhor de estar numa fila do que estar falando mal de quem está à frente.
Caixa de banco, Deus me livre, eu rezo pela minha filha. Porque aquela fila longa, demorada, aí está todo mundo quieto. Aí um fala assim, mas que caixa mole, todo mundo começa a falar mal do caixa. O pessoal só fica esperando a oportunidade. Não é, minha filha? Ou seja, às vezes, até para reclamar, a gente espera a oportunidade. Basta um reclamar. Hospital, então, é terrível. Ninguém tem uma doença pior do que a minha. E se tiver, eu pioro. Está com problema? O que você tem? Olha, o teu problema ainda é... Nós gostamos disso. Nós gostamos de polêmica. Nós gostamos de criar situações no qual nós sejamos destaques. Até na doença a gente prefere ter uma doença pior do que do outro para poder dizer, ah, eu mereço mais cuidado. Eu mereço mais atenção. E o nosso anjo da guarda fica sorrindo, fala, quem viu, quem vê, né? Esse que é ter hábitos milenares. Disciplinar-se a cada minuto de existência. Isso é o mais fácil de todos. Disciplina. A gente reclama às vezes de quem tem mentor espiritual aí, eu não conheço o mentor de cada um, eu pouco conheço o meu. Mas ter um mentor espiritual igual o Chico tinha, não era mole não, gente. Eu acho que o pior mentor espiritual que eu já ouvi falar é o tal de Emmanuel. Porque coitado do Chico. Quando o Chico queria dormir, ele, Chico, tem que trabalhar. O Chico, mas os olhinhos estão querendo fechar, fecha um e deixa o outro aberto. Descansa com um. Porque na realidade, nós temos que aprender a ter disciplina. Tudo na vida é questão de disciplina. Lá na nossa antiga casa no Francisco de Assis, parece que começava, por exemplo, era 8 horas, mas tinha aquele negócio de coral, de não sei o que lá, parece que começava 8h10. Todo mundo chegava 8h10, 8h15. Quando chegava, começava o coral, não tinha ninguém. Quando o palestrante ia começar a falar, a casa estava cheia. Aí nós começamos a perguntar por quê. As pessoas, mas o coral é chato. Nós temos que ter disciplina, nem disso companheiro. A atividade do tratamento espiritual numa casa espírita, ela começa antes da palestra. Então, quando a gente senta na casa, senta aqui, a atividade espiritual já começou. Então, o que é que eu venho fazer numa casa espírita? O que é que eu venho fazer nessa vida? Então, nós temos que aprender a ter disciplina. E disciplina dentro da nossa casa é fácil, porque nós estamos convivendo com pessoas boas, não tem problemas. Todo mundo nos entende, nós entendemos todo mundo. E conter impulsos súbitos. É aquela situação que eu falei, quando a gente fala da pessoa, a pessoa imediatamente fala, você mostra um defeito do outro, o outro mostra logo 5 teu. Nós temos que conter isso. Eu tenho em mente uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que o pior inimigo que nós temos são os nossos amigos. E os melhores amigos são os nossos inimigos. Porque o amigo, ele sempre passa a mão dos nossos defeitos. O amigo vê que a gente está fazendo tudo errado, mas ele sempre tenta dar um jeitinho. Eu entendo, eu sei você. Claro, conta comigo, ainda é cúmplice. O inimigo, ele fica procurando defeito na gente para mostrar. Então, quando alguém mostra um defeito em nós, nós temos que ter consciência de que se alguém nos mostra um defeito, porque de repente nós temos. É por isso que nós vemos defeito nos outros. Nós temos tantas intimidades com os defeitos, que nós identificamos em todos os momentos. Todos os meus defeitos eu conheço, então eu consigo identificar nos outros. Eu não identifico o defeito dos outros, eu identifico nos outros os defeitos que eu tenho. Joana de Ângeles, no livro Alegria de Viver, ela fala que nós temos que ter a paciência antes que o problema aconteça. É o que ela chama de paciência antes da crise. E ela diz que a irritação é sinal vermelho na conduta do aborrecimento, arma perigosa para desferir o golpe. Ou seja, quando nós começarmos a observar que tudo nos irrita, nós temos que parar. Porque tem coisas erradas na nossa vida.
Mas não é errada com os outros, conosco. Nós temos que fazer uma reciclagem. Rever nossos conceitos, nossos hábitos, nossas atitudes. O fato de estarmos numa casa espírita já nos facilita bastante, porque toda casa espírita tem um atendimento fraterno. Ora, por que eu, que vivo numa casa espírita há 20, 30 anos, não posso conversar com o pessoal do atendimento fraterno? Que às vezes, naquele momento, eles estão intuídos a me dar uma boa orientação. Porque naquele momento, toda a espiritualidade da casa está trabalhando junto com aquela equipe. Então, no momento que eu busco a orientação, eu não estou deixando de ser, mas você com tanto tempo de casa espírita, falando, buscando o atendimento fraterno, você não aprendeu nada? Aprendi. Aprendi que eu tenho que buscar ajuda no momento que eu preciso. Porque ninguém é autossuficiente. Então, quando alguma coisa não está bem, Joana diz que nós temos que começar a nos preocuparmos. Motivo nós temos. Olha só, motivos do dia a dia. Nós temos N motivos para nos aborrecermos. Mas temos N oportunidades de buscar treinar a paciência. É no trânsito, na condução, no trabalho, num posto de saúde. Porque são as oportunidades que a vida nos apresenta para que a gente cresça. Como nós falamos lá, a paciência é resultado de atitude que nós colocamos, que nós trazemos à baila, no momento que ela se apresenta. Então, Joana diz, paciência é a reserva de ânimo para enfrentar situações mais difíceis, sem perder o equilíbrio. Então, observe como é importante a gente buscar treinar, entender, ser paciente um pouco mais. Porque, na realidade, se nós agirmos assim, o lucro é nosso. Nós é que vamos ganhar com isso. Claro, a gente vai se aborrecer menos, se desgastar menos, vai brigar menos, vai discutir menos, vai viver melhor. Porque as oportunidades que a vida nos dá, elas são passageiras. Oportunidades sempre vão surgir. Mas nós temos que estar atentos e observar no momento que elas se apresentam. E a partir daí, nós agarrarmos essas oportunidades e fazer dela uma oportunidade única. E a partir daí, então, fazer o quê? Trabalhar aquilo que precisa ser modificado. Nada na nossa vida está estanque. Nós não estamos com a vida na última fase da nossa existência. Nós estamos só numa fase. Mas quanto mais nós aproveitarmos a oportunidade nessa, melhor preparados estamos para iniciarmos, quem sabe numa próxima oportunidade, uma outra situação. Que Jesus nos abrace, nos envolva e muito obrigado a todos vocês.